Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no teu coração. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e sempre é uma grande bênção estar na tua companhia, poder entrar no teu lar e trazer a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração constante é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que esta palavra renove a tua vida, que essa palavra te conduza a uma vida de santidade e que glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. E a volta de Cristo e a iminência volta de Cristo é algo real, a qual nós aguardamos com grande expectativa, porque sabemos que Ele virá para buscar um povo santo, um povo remido, um povo que glorifica o seu nome. Eu quero trazer um lembrete aqui para você. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Clique aqui no sininho, certamente isso vai ser muito precioso para que você possa receber as recomendações das nossas publicações. Se esse material tem sido instrumento de bênção para a tua vida, quero te pedir também que você já compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, com os teus familiares, para que você possa ser instrumento de Deus e juntos possamos compartilhar para o maior número de pessoas a palavra de Deus. Esse é o propósito da família Barueri, trazer edificação ao corpo de Cristo, trazer edificação à igreja de Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, compartilhando esse material, compartilhando a palavra de Deus. Queridos, nas últimas semanas, podemos dizer, temos falado sobre a história de Israel, a história do povo de Israel. Falamos ali desde o seu começo, da sua chamada, através de Abraão. Falamos do êxodo, o período que eles ficaram escravos no Egito, ali mais de 400 anos escravos. A sua saída, o êxodo significa a saída por meio do milagre de Deus, através da vida de Moisés. E, consequentemente, a sua entrada, a sua conquista na terra de Canaã, por meio de Josué. Vimos um pouco a respeito das histórias dos juízes, vimos a respeito da história dos reis de Israel e hoje nós queremos falar sobre os profetas. Quem foram os profetas? Esse é um período, um momento da história de Israel muito precioso. Nós estamos até saltando dentro da direção bíblica, ou da ordem bíblica, conforme é posto. Nós queremos falar sobre os profetas que vão desde Isaías, que é o primeiro profeta que nós nos deparamos, até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, o último escrito do Antigo Testamento. Os profetas são aqueles que anunciam a mensagem de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham suas origens das mais variadas, desde alguém que era de uma família real, como Isaías, até Amós e Miqueias, que eram agricultores, e todos eles anunciavam a palavra de Deus. Esta é uma das grandes características e das belas características a respeito da palavra de Deus. A forma que Deus usava homens tão diferenciados, com características tão diferentes, trazendo a manifestação de um único e sublime propósito: a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias de Deus. Muitos dos livros dos profetas foram escritos como se o profeta estivesse falando, assim, é uma narrativa de fato. E é possível ver que esses escritos desses profetas, eles eram reunidos, assim, os próprios seguidores dos profetas cuidavam por cuidar disto. Quando a gente pensa em Jeremias, por exemplo, Baruque, que era o seu ajudante, o seu auxiliar, certamente ajudava. Jeremias são dois livros de Jeremias, Jeremias, que leva o seu nome, e Lamentações de Jeremias, um livro belíssimo. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, exatamente por causa do seu livro chamado Lamentações de Jeremias. Depois nós nos deparamos com Ezequiel, que traz a história ali dos vales dos ossos secos, tão conhecida essa visão. Daniel, um grande estadista e profeta de Deus, que que encerra um grupo chamado os Profetas Maiores, ali por conta do tamanho dos livros, de fato, que faz desde Isaías até Daniel,
conhecidos ou chamados como profetas maiores. Depois nós temos o início da seção chamada os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Menores não por conta da sua qualidade, mas menores por conta da sua quantidade de escritos ali que tem nesses livros proféticos. Então vai a partir de Oséias, onde os livros mais longos são os livros dos profetas maiores, Isaías até Daniel, e os livros mais curtos, de Oséias até Malaquias, os profetas menores. Cada um desses profetas eles têm uma advertência ao povo. Como não nos lembrarmos, gostaria de trazer à memória de vocês o livro de Isaías, no capítulo de número 9, versículos 6 e 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Algo muito especial a respeito dos profetas, que é muito importante você estar atento, que todos os profetas eles estão ali no período de início do exílio babilônico e pós-exílio babilônico. Então, no final, no fechamento do exílio babilônico, no caso de Malaquias. Isso é muito importante. Então, os profetas estão sempre já no período do reino dividido, quando nós já tínhamos a nação de Israel e a nação de Judá, ou a nação do reino do norte e a nação do reino do sul, conforme falamos na última aula. Por exemplo, Amós e Oséias, eles advertiam o povo do reino do norte, o reino de Israel, a obedecer a Deus, onde pouquíssimos no reino do norte realmente davam ouvidos a Deus, ou davam ouvidos aos profetas. Eles trabalham ali o seu ministério profético em torno do período de 722 a.C. Já Isaías e Miqueias, eles advertiam o povo do reino do sul, o povo do reino de Judá, a obedecer a Deus. Do contrário, a Assíria viria e derrotaria eles. E é exatamente o que acontece. A Assíria, um império muito importante no período antigo, eles invadem a nação de Israel, a nação do reino do norte, e destroem com essa nação. Já o reino do sul, isso não acontece com a Síria. Eles sofrem um bocado, mas eles não são cativos da Assíria. A Síria, ela teve muitos problemas, assim, era um governo muito ruim, e nós observamos ali a história do profeta Jonas, que se revolta, né? Quando ele é chamado para pregar para Nínive, Nínive era uma província ali da Síria. Por isso que Jonas não quer ir para a Síria. Ele não quer ir para a Síria porque ele achava melhor outro lugar simplesmente. É porque ele tinha um problema muito sério ali com a Síria, que era um país, era um império terrível. E Jonas foge da Síria e vai para Tarsis. Ou tenta ir para Tarsis, é claro. E Deus ali o chama, vocês devem conhecer a história, o navio está a ponto de afundar e Jonas se declara: olha, isso está acontecendo por minha causa, e ele é lançado no mar, um grande peixe o toma e ele é vomitado, literalmente lançado em Nínive, e ele vai seguir caminhada pregando a palavra de Deus, trazendo o juízo que Deus havia falado que iria trazer para Nínive. E qual é a grande sacada da história? Aquele povo se arrepende e Deus não destrói Nínive como havia falado, exatamente porque aquele povo se arrependeu. Naum também, ele está exatamente nesse período ali, em torno de 612 a.C. Nós temos a história do profeta Jeremias. Jeremias realmente tem uma história fantástica, um dos livros mais longos e mais preciosos, tanto Jeremias como Lamentações de Jeremias, Sofonias, Abacuque estão enredados nesse mesmo assunto. Eles já são profetas do reino do sul, e eles são períodos, vamos dizer assim, pré-exílico, porque eles vêm, eles acompanham quando o povo é levado cativo para a Babilônia. Nós temos o profeta Obadias, ainda nós temos o profeta Ezequiel e Daniel. Daniel é um profeta fabuloso de fato, uma vez que Daniel ele passa pelo período que tanto a Babilônia
era o império que dominava, como o final, como a queda da Babilônia e a chegada do Império Medo-Persa. Daniel, ele compõe essa história, ele está exatamente nesse período da história, quando Deus tira dos babilônicos o império, e esse império é dado, ou é conquistado pelos Medo-Persas. Daniel está exatamente no centro dessa história, e por estar no centro dessa história ele é querido. É interessante que Daniel ele é querido tanto dos governantes babilônicos, se tornando ali governador, como dos governantes medo-persa, que depois assumem o império. É uma história realmente fantástica, uma história fabulosa que nós podemos observar e ver a ação de Deus, a mão de Deus sobre a vida desses queridos irmãos, esses queridos profetas. E por último, nós observamos já o retorno de Israel para Jerusalém, a sua saída da Babilônia, porque mesmo quando o Medo-Persa assume, eles continuam na Babilônia. Aí a saída que eles têm ali com Ageu, com Zacarias, com Malaquias, nós observamos esses profetas que são os profetas pós-exílio, e a sua narrativa é realmente fantástica, a sua direção é fantástica. Compreende aos livros históricos de Neemias, compreende ao livro histórico de Esther, compreende ao livro histórico de Esdras, todos eles enredados nesse assunto. E Joel, ele a sua datação é um pouco mais complicada de entender, mas Joel tem uma profundidade tão grande que fala a respeito do advento do Espírito Santo. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os ossos velhos sonharão sonhos, e os ossos jovens profetizarão, os ossos terão visões. Então é algo realmente poderoso. Se não me falha a memória, capítulo 2 do livro do profeta Joel. E ali o Senhor sempre manifestando a sua provisão, o Senhor sempre manifestando a sua direção. Esses profetas, eles variavam as suas ministrações, ora em Jerusalém e ora em Samaria. Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Samaria, a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel. Como você pode perceber no mapa, o perdão de Deus sempre era exposto ali pela vida dos profetas. Os profetas sempre manifestando, sempre trazendo à luz o perdão de Deus, a direção de Deus para a vida do povo, e sempre apontando para o Messias. Querido irmão, querida irmã, é muito importante você ler os profetas com essa visão. Você não pode ler os profetas sem olhar, sem buscar, sem entender o Cristo, a mensagem que os profetas queriam trazer para a nação de Israel, seja lá o Reino do Norte ou seja lá o Reino do Sul, sempre era trazer luz à promessa de Deus que estava posta lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a semente da mulher seria levantada sobre a terra. O livro do profeta Isaías, que já citamos no início desta aula, o profeta Isaías ele é chamado como profeta evangélico. Ele representa ali todo o evangelho, porque ele traz realmente mensagens muito profundas a respeito do Messias. Mas todos os demais profetas também apontam para esta característica. Fica muito atento a isso. Ao ler as histórias dos profetas, junte com as histórias dos reis de Israel, o momento dos reis de Israel, para que você possa ter um entendimento perfeito. Toda leitura bíblica ela tem que partir do seguinte princípio: o que Deus queria falar com aquele povo naquele momento, para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco neste momento. Assim deve seguir a leitura bíblica, uma boa leitura bíblica, de maneira com que o nome de Cristo seja glorificado, de maneira que a presença do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em cada coração, que o Espírito de Deus possa conduzir vocês a uma vida de santidade, de busca ao Senhor, e assim o Senhor seja glorificado. Quero orar com você. Pai Santo, Pai de amor, eu quero glorificar ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Que esta bendita palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, e assim o teu nome seja glorificado. Pai amado, que esta ministração, que esta rápida ministração possa falar aos corações, trazendo direção, discernimento, entendimento bíblico, Senhor amado, e assim seja o teu nome glorificado. É em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém.
Graças a Deus. Na próxima semana nós vamos falar sobre os livros poéticos. Então nós vamos falar desde Jó até o livro de Eclesiastes. Fique atento, grandes mensagens, uma grande palavra para o teu coração, trazendo, ilustrando a vontade de Deus, o propósito de Deus para com as nossas vidas. Fique atento àquilo que temos publicado, o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.